Boa noite a todos, saudamos a Igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para celebrar um culto ao nosso Deus e nós queremos desde já lhe convidar a se juntar connosco nesta celebração que queremos fazer na presença do nosso Pai Celestial, na presença do Senhor Jesus e com a ação e a ajuda e o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Eu quero lhe convidar, pois, a estar connosco, a se reunir com a sua família, na sua casa, numa celebração espiritual, onde nós queremos celebrar o nosso Deus na nossa vida e também expressar na sua presença a nossa gratidão, a nossa adoração por tudo quanto o nosso Deus tem sido e tem feito por cada um de nós. Amém? Pois se junte conosco e celebre o Senhor na sua vida. Não deixe nunca de separar um tempo, não fique fazendo outras coisas enquanto houve o culto, porque essas coisas vão tirar a sua atenção, vão lhe distrair e a sua adoração não vai ser aquela adoração eficiente que o Senhor espera de cada um de nós. É um tempo, pois, para nós pararmos tudo na nossa vida e celebrarmos um culto ao nosso Deus. O verdadeiro culto, ele não acontece em casas, ele acontece no nosso coração, no sentimento que sai do nosso coração até à presença de Deus, através do qual nós expressamos o quanto nós amamos o Senhor, o quanto nós queremos Deus na nossa vida, o quanto nós assumimos o nosso compromisso e o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então celebre Deus na sua vida, pare todos os seus afazeres, tire este tempo de celebração. Se você viesse aqui na nossa igreja, se estivéssemos fazendo o culto físico, certamente você ia ter tempo para parar tudo e vir aqui. Então faça isso também na sua casa. Não é porque o culto é virtual que nós podemos ouvir o culto enquanto fazemos outras coisas. Não. Vamos parar tudo e vamos celebrar realmente a Deus na nossa vida. Deus não precisa dos nossos restos, Ele não recebe os nossos restos, Ele recebe as nossas primícias, as nossas primeiras coisas. Então vamos priorizar o nosso Deus e o celebrar. Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração inicial, através da qual nós queremos pedir a bênção e o direcionamento do nosso Deus para o nosso culto. Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Queremos te agradecer, nosso Pai, por o privilégio que nos dás de estarmos novamente na tua presença e de te poder celebrar nas nossas vidas, de poder expressar também diante de ti o quanto nós estamos gratos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco. Mais uma semana se passou, Senhor, e tu fostes conosco, tu nos abençoaste, tu nos guardaste, nos protegeste, tu supriste toda a nossa necessidade. Então, Senhor, realmente o mínimo que nós podemos fazer é expressar gratidão na tua presença. Obrigado, nosso Pai. Ser connosco depois ao longo de todo esse culto. Queremos te celebrar nas nossas vidas, como igreja, ainda que cada um na sua casa, mas juntos em um só espírito. Queremos te celebrar, te adorar, expressar a nossa gratidão na tua presença. Que isso aconteça ao longo de todo esse culto, seja através dos louvores, seja através das orações, seja através até da tua palavra, que tu certamente vais falar aos nossos corações. Nos alimenta também, pois, nosso Pai, pela tua palavra, Senhor, nos edifica na nossa fé e nos ajuda a entender a importância de termos um verdadeiro compromisso contigo. O Espírito Santo também nos direciona em tudo o que vamos aqui fazer, que tu possas verdadeiramente ser aquele que vai presidir tudo o que vai ser dito e feito ao longo de todo este culto e que tires dos nossos corações verdadeiro louvor e verdadeira adoração na presença do nosso Pai, na presença do Senhor Jesus. Faz essa obra nas nossas vidas e através das nossas vidas, nosso Deus. É o que te pedimos, esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu quero agora lhe convidar para louvarmos o nome do Senhor. Como temos dito, Deus habita no meio dos louvores, Deus gosta de ser louvado. Há cânticos na presença do Senhor o tempo todo, porque Deus gosta de louvores, Deus gosta de adoração, Deus gosta de cânticos. Vamos então cantar louvores ao nosso Deus através dos dois cânticos que nós separamos para o culto de hoje. Vamos louvar. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou.
Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Graças a Deus, temos ainda um segundo louvor para compartilhar com você. Abra a sua boca, abra o seu coração e cante na presença de Deus. Vamos continuar, pois, neste espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus. Dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de
graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Graças a Deus por este tempo de louvor e de adoração que o Senhor nos permitiu lhe celebrar na sua presença. E eu quero agora lhe convidar para meditarmos juntos na Palavra de Deus, dando sequência à reflexão que nós iniciamos há 2 semanas. Então eu lhe convido para abrir sua Bíblia e vamos ler juntos o texto que serve de base para a nossa meditação e que contém uma das afirmações mais polêmicas que o Senhor fez durante o seu ministério terreno. E está então lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Vamos ler este texto da Palavra de Deus que diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Este texto que é bem interessante, bem importante também para a nossa reflexão e meditação. Há 2 semanas nós meditamos sobre o versículo 32, que fala acerca da nossa confissão diante dos homens e o que significa essa confissão e também o que significa quando nós não confessamos Jesus, quando nós ocultamos a nossa fé, quando nós escondemos a nossa fé diante dos homens e o que isso significa para o nosso Deus. Porém, no versículo 33, o Senhor dá seguimento a esse seu pensamento e tem então aquela frase bem forte que nos deve fazer refletir sobre o tipo de vida que nós estamos a viver, porque isso realmente tem consequências sérias para cada um de nós. E essa frase diz:
Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Em primeiro lugar, precisamos refletir sobre o que significa Cristo nos confessar diante do Pai. O que é isso, afinal? O que Jesus faz quando Ele nos confessa diante do Pai? A palavra de Deus ensina várias coisas em relação a esse trabalho de intercessão, de representação que Jesus faz enquanto o Senhor da nossa vida, enquanto o Senhor da Igreja, que Ele faz realmente diante do Pai em relação a cada um de nós. A palavra de Deus diz que Ele intercede por nós diante do Pai. Quando nós temos lutas, dificuldades, Jesus conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades e Ele entra na presença do Pai e intercede por nós, e Ele ora também ao Pai e intercede para que cada um de nós realmente possa ser socorrido nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Porém, a palavra de Deus, em segundo lugar, também nos diz que Ele faz uma defesa em relação a nós perante as acusações do inimigo. A palavra de Deus também nos ensina que o inimigo nos acusa diante do Pai. Sempre que eu ou você temos uma escorregada, sempre que alguma coisa não corre tão bem na nossa vida como deveria, o inimigo se aproveita desse momento para nos acusar, dizer, olha o que fulano está fazendo, isso é que é ser crente, isso é que é ser um cristão, olha como é que ele vive essa vida que tu lhe deste. E então aí a palavra de Deus nos ensina que Jesus nos defende, nos protege, Ele faz uma defesa. Lá em 1 de João, nós lemos que Ele é o nosso advogado, lá no capítulo 2. Qual é a função do advogado? É defender o acusado. Então, quando o inimigo nos acusa, o Senhor entra na presença do Pai e faz uma defesa em favor de cada um de nós. E, em terceiro lugar, podemos dizer também que há uma defesa da parte do Senhor a nível mais judicial e que acontecerá lá no juízo final. Quando se abrirem os livros e os nossos nomes forem também expostos, o Senhor vai fazer uma defesa final em relação a mim, em relação a você, em relação a todos os verdadeiros convertidos, e Ele vai dizer, não, esse aí está salvo, esse aí está perdoado, porque eu derramei o meu sangue por ele, e eu lavei a sua alma, eu purifiquei-o dos seus pecados, então não existe mais agora acusação contra essa pessoa. E esses são então 3 exemplos que nós podemos dar, bem simples, de defesas, de confissão de Jesus na presença do Pai. E Ele tinha dito, por qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Isso o Senhor faz realmente a todo cristão verdadeiro que assume o seu compromisso com o Senhor, aquele que é um verdadeiro cristão e é também um verdadeiro discípulo, que representa também o seu Senhor aqui na terra, que sempre que tem a oportunidade de dar testemunho da sua vida, Ele dá esse testemunho não somente por palavras, mas também através do seu próprio comportamento, de uma vida diferenciada que Ele vive aqui na terra, mostrando que verdadeiramente é uma pessoa convertida, é uma pessoa que nascida de novo, é uma pessoa que agora vive de uma forma diferenciada. Então o Senhor realmente intercede por cada um de nós, nos confessa diante do Pai. Porém, o versículo 33 diz que há um perigo, há um risco que eu e você corremos quando nós nos acovardamos e negamos o Senhor diante dos homens. E então o Senhor diz que Ele também pode nos negar diante do Pai. Este aviso ele é extremamente solene e você precisa entender que isto é uma realidade que pode acontecer. Muitas vezes nós temos uma visão muito benigna de Deus. Deus realmente é muito bom, Ele é excepcionalmente bom, porém Ele também é justo e Ele não é bobo. Ele não se deixa escarnecer, Ele não se deixa enganar. Não há nada que eu e você possa fazer que possa iludir o nosso Deus. Quando eu e você temos uma atitude trapaceira, pode ter a certeza que Deus abre de imediato o seu olho em relação à minha vida, em relação à sua vida, e algo acontece, algo começa a acontecer de ruim, de negativo nas nossas vidas. Porquê? Porque Ele sabe muito bem quando é que nós estamos sendo verdadeiros cristãos e quando nós estamos sendo falsos cristãos, quando nós estamos sendo cristãos que não assumem o seu discipulado, que não assumem o seu cristianismo. E então a palavra de Deus nos diz que Jesus não tem nenhum problema em nos negar diante do Pai. E o que é que significa negar diante do Pai? É justamente deixar de confessar. Tudo aquilo que nós estávamos vendo no ponto anterior. Ele interceder por nós, Ele fazer a nossa defesa, ou até lá no juízo final também nos defender. Então Jesus pode realmente nos negar diante do Pai. E porquê? Porque nós estamos negando Ele
aqui na terra diante dos homens. E em terceiro lugar, quem é que Jesus pode negar diante do Pai? Que tipo de pessoas ou que tipo de circunstâncias pode levar Jesus a ter essa atitude de se silenciar diante do Pai e deixar de nos confessar, deixar de nos assumir, deixar de nos defender, deixar de interceder por nós diante do Pai? Em primeiro lugar, o contexto deste versículo, todo este capítulo 10, Jesus está se referindo a quem? Jesus está se referindo a cristãos. Ele não está falando para aquelas pessoas lá fora, para aquelas pessoas que não querem saber dele. Não, ele está se referindo em primeiro lugar e acima de tudo aos cristãos. Àquele que se diz crente, mas que o nega através da sua vida. E que tipo de cristãos são esses? São cristãos covardes e egoístas. Muitas vezes nós temos situações em que podemos confessar o Senhor na nossa vida. Muitas vezes temos situações em que podemos abrir a nossa boca e dizer que nós somos verdadeiros cristãos, porque Jesus nos resgatou. Nós podemos dar testemunho da forma como nos convertemos, o que é que aconteceu nesse período em que Deus tocou profundamente a nossa vida, em que Deus nos quebrantou, nos levou até à sua presença ajoelhados, arrependidos dos nossos pecados, convictos de que somos pecadores, merecedores da condenação, porém ao mesmo tempo sabendo que há uma graça, há uma misericórdia, há um perdão que pode ser estendido até a nossa vida. E quando nós temos a oportunidade de fazer essa confissão, de dar esse testemunho, porém nós fechamos a nossa boca por uma questão de covardia, porque não queremos ser acusados de nada, não queremos que as pessoas se riam de nós, que viremos chacota das pessoas, então muitas vezes nos acovardamos e deixamos de dar testemunho da nossa fé, da nossa salvação e principalmente do nosso Salvador e da obra que o Senhor Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário e depois também na nossa vida, nos convencendo através do seu Espírito do pecado e da necessidade que nós tínhamos de Jesus, ao ponto de nos levar a um verdadeiro arrependimento e a uma verdadeira conversão. E muitas vezes nós somos realmente covardes, temos essa oportunidade, mas por razões egoístas nossas, porque não queremos que as pessoas nos critiquem, porque sabemos que é uma decisão que não é consensual na nossa sociedade, muita gente não entende esse negócio da conversão, não entende esse fenómeno e nos critica gratuitamente por causa disso, e nós não queremos passar esse momento, esse constrangimento, talvez até fazer essa defesa, e por causa disso nós nos acovardamos e deixamos de testemunhar do Senhor. Quantas vezes isso tem acontecido na minha vida e na sua vida? Mas pode ter a certeza que quando eu faço isso e quando você faz isso, logo de seguida nós vamos ser também negados diante do Pai. Em terceiro lugar, refere-se também a cristãos nominais. Já temos falado muito acerca disso. Cristãos nominais que enchem as igrejas, mas que realmente nunca tiveram uma verdadeira conversão. Ou então têm-se convertido a esse falso evangelho, esse evangelho light que é pregado tão abundantemente hoje, que diz que a pessoa pode se converter, pode receber Jesus, que não é nem receber Jesus, é aceitar Jesus, uma aceitação passiva, sem que isso tenha algum tipo de compromisso da parte da pessoa em relação ao Senhor. E as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, que são falsos convertidos, são falsas conversões. São conversões só para aplacar as consciências culpadas, mas que não trazem junto com elas um compromisso em relação ao Senhor. Nós temos dito muitas vezes, o projeto e a proposta de Deus para a salvação do pecador é que ele se arrependa dos seus pecados e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Note que não é só como Salvador, é também como Senhor. O que é que significa Jesus como Senhor da minha vida? Significa que Ele é aquele que tem os direitos sobre a minha vida, que tem a autoridade sobre a minha vida. Eu me submeto voluntariamente à autoridade de Jesus, eu abro mão da minha autoridade, eu abro mão do meu controle da minha vida para ceder esse controle ao Senhor. Então ele é não somente o meu Salvador, mas Ele é também o meu Senhor. E essa é a proposta realmente da palavra de Deus em relação ao pecador, que ele se arrependa e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porém, os cristãos nominais só recebem Jesus como Salvador. E ele continua não sendo o Senhor da sua vida, porque eles querem ser os senhores das suas próprias vidas. Eles não aceitam ceder a liderança da sua vida, o comando da sua vida para Jesus. E então isso aí não é uma verdadeira conversão.
são cristãos nominais. E pode ter a certeza que esse tipo de cristão também é negado diante do Pai. E por último, podemos dizer que também entra nesta lista os incrédulos e os blasfemos, aquelas pessoas que não querem Jesus na sua vida de jeito nenhum, que não querem receber Jesus na sua vida, que querem viver as suas vidas e ainda blasfemam dele, ainda falam mal dele, como nós infelizmente conhecemos alguns também. Essas pessoas podem ter a certeza que também são negados diante do Pai. O Senhor não intercede, o Senhor não faz a defesa desse tipo de pessoas. Se a pessoa quer viver a sua vida segundo a sua própria vontade, Deus dá-nos essa liberdade. Agora, pode ter a certeza que Ele também não vai intervir quando nós precisamos. E em quarto lugar, temos também aquela referência que o Senhor faz ao juízo final, no qual o Senhor diz que vai separar os lobos das ovelhas, vai separar o joio do trigo. E referindo-se claramente a essa mistura de gente que hoje existe nas igrejas, difíceis de identificar aos olhos humanos. Os entendidos dizem que o joio e o trigo, quando eles crescem, eles são muito semelhantes e que se nós tentássemos arrancar só o joio, com certeza iríamos arrancar trigo junto e talvez até deixássemos o joio no seu lugar. E isso é uma ilustração do que acontece realmente na igreja. Tem muita gente que está na igreja e parece crente. O seu comportamento na igreja não é muito diferente do comportamento dos demais irmãos, dos verdadeiros cristãos. E por isso nós não temos como identificar, não temos como separar uns dos outros. E as pessoas vivem dentro da igreja de uma forma muito semelhante, então não tem como a olho nu nós sabemos quem é um e quem é outro. Quem é um verdadeiro convertido e quem é um cristão nominal. Muitas vezes nós não conseguimos. Lá fora sim, quando nós saímos da igreja, muitas vezes nós, se tivéssemos a oportunidade de observar a vida, o comportamento e o testemunho que as pessoas têm nas suas casas e nas suas vidas sociais, aí nós iríamos notar realmente uma boa diferença. Mas a igreja é diferente. Quando a pessoa está na igreja, neste ambiente protegido que é a casa do Senhor, os comportamentos ficam muito semelhantes, as pessoas têm uma atitude muito parecida. Então não tem como nós separarmos uns dos outros. Porém, a palavra de Deus diz que o Senhor sabe quais são os verdadeiros cristãos. Ele sabe quem são os seus e quem é aquele que nunca foi seu. E várias vezes o Senhor, durante o seu ministério, ele disse: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Referindo-se justamente a essas pessoas que parecem cristãos, estão no meio dos cristãos, vivem no meio da igreja, mas eles não são verdadeiros cristãos. E assim as ovelhas e o trigo são uma ilustração dos verdadeiros cristãos, com compromisso com o Senhor e com o seu reino, e que confessam o Senhor diante dos homens. E quem são os lobos e o joio são os falsos cristãos, que negam o Senhor, com as suas palavras, com a sua vida, ou até com ambos. Então nós precisamos entender que estes dois grupos de pessoas, eles convivem juntos. Eles hoje estão juntos, naquilo que nós chamamos de igreja, em que temos verdadeiros cristãos que dão um bom testemunho, que confessam o Senhor diante dos homens, mas também temos os falsos cristãos, que são aqueles que têm uma aparência de cristão, parecem crentes. Aos olhos humanos são crentes iguais aos outros. Nós não sabemos distinguir, mas o Senhor sabe. E na hora certa Ele faz essa diferença. E essa diferença ela não é feita só lá no juízo final, ela já acontece hoje. Justamente quando há a necessidade de sermos defendidos diante do Pai, ou que Jesus faça uma intercessão em relação a nós diante do Pai, porém, Ele sabendo quem é seu e sabendo quem não é, Ele nega aqueles que não são verdadeiros cristãos, Ele nega aqueles que são cristãos covardes e egoístas, Ele fecha a sua boca, Ele deixa de nos confessar e então as nossas vidas se complicam muitas vezes. Porquê? Porque nós não estamos tendo a atitude correta diante do Senhor e diante dos homens também. E em quinto lugar, podemos meditar também sobre quais são as formas que nós podemos usar para confessar o Senhor. Nós já dissemos algumas, referindo-nos ao testemunho, a oportunidades que nós temos de confessar Jesus, contando às pessoas como foi a nossa conversão, assumindo que somos verdadeiramente cristãos, que somos crentes no Senhor Jesus, que acreditamos na Palavra de Deus e nos ensinamentos da Palavra de Deus em relação ao perdão, em relação a tudo, em relação à vida.
Mas existem outras formas de nós confessarmos o Senhor. E há um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que nós encontramos também neste Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, versículos 35 e 36, em que o Senhor fala de outra forma de testemunhar da sua presença na nossa vida. Quando ele disse: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes-me ver. E esse versículo continua, e então as pessoas que ouviram essa palavra perguntaram: mas Senhor, quando é que tu tiveste fome e eu te dei de comer? Quando é que tu tiveste sede e eu te dei de beber? Quando é que tu foste estrangeiro e eu te hospedei? Quando é que tu estiveste nu e eu te vesti? Quando é que tu adoeceste e eu te visitei? Quando é que tu fostes preso e eu fui te visitar? Isso nunca aconteceu, Senhor. E então o Senhor explica que isso acontece quando nós fazemos isso ao menor dos nossos irmãos, ao mais pequenino dos nossos irmãos. Quando nós temos um irmão que está precisando de ajuda e nós o socorremos. Quando o nosso coração se amolece para com aquele que está sofrendo, para com aquele que tem necessidade, e nós mesmo dentro das nossas grandes limitações, nós ainda assim ajudamos. Nós sabemos que é mais fácil um pobre ajudar outro pobre do que um rico ajudar um pobre. E por isso muitas vezes nós somos chamados, apesar das nossas muitas limitações, a ajudar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Sejam eles cristãos ou às vezes até nem sendo cristãos, mas ainda assim porque a pessoa está sofrendo, porque a pessoa está precisando de ajuda, porque a pessoa está precisando de um conselho, porque está precisando de um ouvido, está precisando de uma oferta material, de uma cesta básica, e nós abrimos o nosso bolso e vamos e ajudamos essa pessoa. E então o Senhor diz que quando nós fazemos isso ao nosso próximo que está sofrendo, e ele se sente como se nós estivéssemos fazendo isso para com ele mesmo. Ele recebe a nossa oferta feita ao nosso amigo, ou ao nosso conhecido, ao nosso vizinho, talvez até um familiar, como se fosse para ele próprio. Para o Senhor isso é confessá-lo diante dos homens. Porque nós estamos mostrando através da nossa vida prática o que é ser um verdadeiro cristão. Ser cristão não é dizer que sou cristão. Muitas vezes nós até podemos ser muito fervorosos no testemunho verbal do nosso cristianismo. Não perdemos uma. Sempre que temos a oportunidade de falar para as pessoas que somos cristãos, que recebemos Jesus na nossa vida, que Jesus é realmente o Senhor da nossa vida, nós sempre aproveitamos as oportunidades. Porém, depois, na vida prática, na caridade, nós esquecemos de dar esse testemunho. E a caridade é que comprova que verdadeiramente nós somos cristãos. É quando, através da generosidade, nós demonstramos na prática aquilo que as nossas palavras confessam tão facilmente, mas que às vezes, através da prática, nós temos tanta dificuldade. Então entenda também que uma outra forma de negar Jesus é justamente quando nós não somos sensíveis às necessidades do nosso próximo, sejam elas de natureza espiritual, emocional, física ou até material. Quando nós negamos ajuda ao nosso próximo, nós também estamos negando Jesus. Porque se Jesus recebe a nossa oferta feita ao nosso próximo como se fosse para Ele mesmo, então isso quer dizer que Ele também recebe a nossa negação em relação ao nosso próximo, como nós estando negando a Ele mesmo. Notem como há uma correlação bem estreita entre estes dois posicionamentos. Nós podemos negar o Senhor quando nós negamos ajudar o nosso irmão, quando nós negamos ajudar alguma pessoa à nossa volta que esteja necessitada. E em conclusão, e para nós concluirmos esta nossa meditação, muitas vezes nós oramos e parece que as nossas orações não são atendidas. Isso já aconteceu na sua vida? Pois na minha já aconteceu muitas vezes. A gente ora e parece que não acontece nada. Será que estamos sendo representados, intercedidos diante do Pai pelo nosso Senhor Jesus? Será que estamos sendo negados diante do Pai por causa de uma vida de negação que nós estamos tendo aqui na terra? Será que nós estamos negando o Senhor diante dos homens e por causa disso estamos sendo negados diante do Pai? E quando nós oramos e intercedemos, o Senhor simplesmente não nos escuta, não recebe a nossa oração e nós continuamos sofrendo e não entendemos o porquê, e talvez a resposta esteja justamente na atitude errada que nós estamos tendo na nossa vida. Nós passamos por dificuldades, elas parecem que não têm fim.
e nós não entendemos o porquê. Precisamos analisar a nossa vida. Estamos confessando o Senhor diante dos homens por palavras, por testemunho e através de uma vida transformada? Estamos comprometidos com o seu reino? Muitas vezes as pessoas são muito fervorosas em relação ao Senhor, mas como dissemos ainda há pouco, não são nada fervorosas em relação ao seu próximo, em relação até às vezes até à sua própria igreja, aos compromissos que têm assumido na sua própria igreja. Quando nós assumimos compromissos na nossa igreja, nós temos a obrigação de honrar os nossos compromissos. Falo isso referindo-me aos nossos dons, ao chamado que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes temos dons, temos talentos, temos possibilidades de fazer mais pelo reino de Deus e não fazemos. Isso é uma forma também de negar o Senhor. Falo também até em questão da ajuda material e financeira. Podemos ajudar mais a nossa igreja, mas nós não ajudamos porque nós priorizamos as nossas vidinhas e, em consequência, falhamos no nosso compromisso em relação à nossa igreja, falhamos nas responsabilidades que nós temos em relação à nossa igreja. Estamos honrando o nosso chamado e as nossas responsabilidades. Muitas vezes nós não honramos o nosso chamado e as nossas responsabilidades. Um ensinamento importante que eu e você precisamos de ter para a nossa vida, nós falámos um pouco acerca disso logo no início do nosso culto, referindo-nos ao tempo, à forma como nós administramos o tempo, inclusive este tempo que nós estamos agora usando para cultuarmos o Senhor através deste culto. Alguns de nós aproveitam este tempo para fazer algumas tarefas na casa, talvez uma limpeza, uma arrumação, alguma coisa que está precisando ser feita, e nós escolhemos este tempo, que devia de ser exclusivo para o Senhor, para fazermos essas coisas. Um ensinamento importante que eu e você precisamos entender, nunca podemos esquecer: Deus não precisa dos nossos restos. Aliás, Ele não é só não precisa, Ele não recebe. Quando Ele percebe que nós estamos dando o nosso excedente, Ele não recebe. São ofertas que caem num saco roto. Então nunca pense que você pode dar a Deus o que lhe sobra. Deus não precisa das suas sobras. Se você for estudar a palavra de Deus, em particular o Antigo Testamento, e em particular as leis das ofertas, você vai entender que Deus sempre cobrava as primícias. Dê a Deus em primeiro lugar. Confie depois nele, que Ele vai suprir toda a sua necessidade. Essa é a ordem e esse é o ensinamento da palavra de Deus. Isto se aplica em relação às questões materiais, mas também se aplica em relação às questões do tempo, em relação às questões dos dons, dos talentos. Não dê a Deus as suas sobras, porque Ele não vai receber. É uma forma de nós negarmos também o nosso Deus. Quando nós deixamos para dar a Deus o resto, o que sobrou. Ele não precisa do nosso resto para nada. Na verdade, Ele não precisa de nós para nada. Somos nós que precisamos dele. E para nós recebermos o favor do nosso Deus, nós precisamos entender que temos que lhe dar as primeiras coisas, as primícias. Seja na questão material, seja na questão espiritual, seja na questão do ministério e do serviço. Dê a Deus as primeiras coisas. Não negue o Senhor na sua vida, colocando tudo na frente do Senhor e deixando o Senhor para o final. Ele não vai receber a sua oferta, Ele não vai receber o seu trabalho, Ele não vai receber aquilo que você estiver entregando para o Senhor. Porquê? Porque Ele sabe que você não está priorizando Ele na sua vida. Então, uma forma de nós honrarmos o nosso chamado e as nossas responsabilidades é honrando o Senhor com as primeiras coisas, o colocando em primeiro lugar. E o Senhor diz que aquele que o coloca em primeiro lugar, Ele também nos coloca em primeiro lugar quando Ele for interceder por nós diante do Pai. Mas quando nós deixamos o Senhor para o final, nós também vamos ser deixados para o final, quando o Senhor for também interceder por nós diante do Pai. E o Senhor diz que não só nos deixa para o final, Ele simplesmente fecha a sua boca e não intercede por nós. Estamos nós negando o Senhor através da nossa vida? O nosso desejo é que com esta meditação, com esta reflexão, uma reflexão dura, pesada, eu sei, mas que possa nos ajudar realmente a entender que tipo de atitude nós estamos tendo diante de Deus, para também entendermos que tipo de atitude o Senhor Jesus está tendo para connosco diante do Pai. A vida espiritual não é uma brincadeira. O nosso relacionamento com Deus não é uma brincadeira, nem é um hobby. É a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. E é aquela que vai definir a nossa eternidade.
Este tempo que nós estamos aqui a viver na Terra, eu costumo dizer que ele é a antecâmara da verdadeira vida. A verdadeira vida ela começa na eternidade, quando nós partimos para a eternidade e vamos viver essa vida que não termina mais, uma vida com qualidade verdadeira, uma vida abundante, a vida que vale a pena viver. Esta vida agora é como se fosse o teste de seleção, que vai definir que tipo de vida eterna nós realmente vamos ter. Então que você entenda essas verdades, que eu entenda essas verdades e que realmente nós tomemos decisões sábias aqui nesta vida, priorizando Deus na nossa vida, colocando verdadeiramente em primeiro lugar. Olha que promessa maravilhosa o Senhor fez, que aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, aqueles que confessam verdadeiramente Jesus na sua vida, através das suas palavras, através do seu testemunho, através de uma vida diferenciada, uma vida verdadeiramente cristã, ele diz, eu confessarei diante do Pai. Eu vou abrir a minha boca diante do Pai, eu vou dizer, ele é teu filho, eu o resgatei com o meu sangue, vamos protegê-lo, vamos ajudá-lo, vamos cuidar dele. Agora, quando nós vivemos essas vidas tão egoístas que nós muitas vezes vivemos, deixando Deus para o final, priorizando tudo na nossa vida, menos Deus, menos as coisas de Deus, achando que Deus recebe as nossas sobras, o Senhor diz, eu também o negarei diante do Pai. E grande vai ser o prejuízo para a nossa vida, se nós formos negados diante do Pai. Amém? Depois receba esta palavra, que Deus edifica a sua fé, edifica a sua vida e nos ajuda a vivermos uma vida espiritual e com uma responsabilidade bem mais profunda do que aquela que temos vivido até aqui. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus por este tempo que o Senhor nos está dando na sua presença e pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos celebrar nas nossas vidas através de um culto simples, mas em que certamente saiu dos nossos corações uma atitude de louvor, de reverência e de adoração ao nosso Deus. O nosso desejo é também que a palavra que compartilhamos com você hoje tenha realmente falado ao seu coração e que através dela todos nós possamos entender a importância de termos um verdadeiro relacionamento com o nosso Deus, um relacionamento responsável, em que nós assumimos realmente quem somos diante dos homens, para que o Senhor Jesus também assuma quem nós somos diante do Pai. Verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros resgatados e lavados pelo sangue de Jesus, e por isso Ele pode nos representar na presença de Deus, por isso Ele pode interceder por nós, por isso Ele pode nos assumir diante do Pai, Ele pode nos defender também. Vamos, pois, entender essa palavra e as responsabilidades também que caem sobre a nossa vida, desde o dia em que recebemos Jesus como nosso Salvador e como o Senhor da nossa vida. Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração final, através da qual nós vamos agradecer ao nosso Deus pelo culto que lhes pudermos celebrar e desde já colocar também diante do nosso Deus esta semana que hoje se inicia, rogando a sua guia, o seu direcionamento e a sua proteção para a nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus, estamos gratos pelo privilégio que nos deste de te celebrar nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse culto que nos permitiste te celebrar e que verdadeiramente através dele tem entrado louvores e adoração na tua presença, saída dos nossos corações. Obrigado também pela palavra de hoje. Ó Senhor, que tu nos ajudes a entender realmente a necessidade que cada um de nós tem de sermos verdadeiros cristãos, assumindo diante dos homens o nosso cristianismo, o nosso relacionamento contigo, para que assim também o Senhor Jesus possa também nos representar continuamente na tua presença. Guarda-nos, nosso Deus, de termos atitudes covardes, de termos atitudes egoístas, através das quais nós negamos o Senhor na nossa vida, porque conforme o Senhor nos alertou, Ele mesmo também nos negará na tua presença assim que nós precisarmos de uma intercessão, assim que nós precisarmos de uma defesa. Que isso realmente nunca aconteça, Deus, antes que verdadeiramente o Senhor tenha todo o prazer em nos levar até a tua presença, em interceder por nós, em ser o nosso advogado e assim nós sermos realmente abençoados na nossa vida. Colocamos desde já, nosso Pai, também esta nova semana que hoje se inicia na tua presença. Rogamos a tua guia, nosso Deus, o teu direcionamento, a tua bênção sobre a nossa vida. Também te rogamos a tua proteção, a tua cobertura espiritual. Repreende o maligno, Senhor, repreende os seus demónios, todos os que se aliem com ele, com suas maldades. Quebra toda a oração contrária que possa ser feita contra a nossa vida. Quebra toda a seta maligna lançada contra nós e que nós sejamos realmente abençoados e que nos faças prosperar, que nos faças progredir, que nos faças seguir em frente
no caminho e na caminhada que Tu tens para cada um de nós. É o que Te pedimos, nosso Deus, esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a nossa igreja, seja com a sua vida, seja com a sua família. Amém. Que Deus vos abençoe.